Olá, 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 legume do meu coração. Hoje eu não estou aparecendo aí na tela, vocês não me verão aí na tela hoje, por causa do nosso estilo de apresentação, tá? Mas estou aqui presente com vocês, o que precisarem é nós. Bom, como você já viu aí, o tema dessa aula de hoje nada mais é que tabela periódica, tá? Então, nós vamos separar aí a aula de tabela periódica em dois módulos, dois grandes módulos. Essa é a primeira aula que nós teremos e uma segunda aula de propriedades da tabela periódica, tá? Então, pau na máquina e vamos lá. Bom, para nós começarmos o nosso estudo de tabela periódica, nós precisamos lembrar do quê? Da história da tabela periódica, né? Como ela foi feita, como ela começou o seu desenvolvimento, tá? Bom, lá em 1817, Dobereiner propôs separar os elementos, né? Então, a gente precisava de um jeito que nós conseguíssemos ordenar os elementos químicos, ou melhor, de um jeito que nós consigamos classificar os elementos químicos para poder estudar. Depois a gente vai ver na aula sobre a tabela periódica como é muito mais fácil a sua classificação, como é muito mais fácil o jeito que ela foi criada ou que ela foi escrita, tá? Bom, daí lá em 1917 nós temos as leis das tríades. Então, o Bodereiner separava em grupos de três, com as mesmas características, tá? Para poder fazer o que ele queria fazer, que é a lei das tríades. Então, ele separou em três os elementos característicos que possuíam as suas mesmas características e separou desse jeito. Só que lá, em 1862, Sean Coulters agrupa os elementos em ordem crescente de massa. Massa atômica, lembra lá, que é prótons mais nêutrons, né? Levando em conta que a gente tem abundância relativa de cada isótopo, tá? Se você não lembra disso, corre lá para a aula de atomística que eu falo isso lá. Bom, e ele vai separar através do parafuso telúrico. Então, gente, pensa como se fosse mesmo um parafuso, né? Ele vai classificar essa ideia de parafuso redondinho. Então, ele vai, né, os elementos são classificados lá como se tivesse a ideia de um parafuso mesmo. Tiverem curiosidade, procurem no Google lá, dá um Google e procuram um parafuso telúrico. Vocês vão ver, é muito legal. Daí, em 1864, observem, gente, 2 anos. Então, a descoberta ou a classificação de Sean Coulters foi muito importante, porque ele deu um boom, né, no que nós temos hoje. E depois de 2 anos, Newlands vai classificar com aquela mesma ideia das tríades, só que ele vai colocar a lei das oitavas, tá? Só que eram 7 elementos, eles classificavam 7 elementos, e ele percebia que após 7 ia o quê? Se repetindo a mesma característica. Então, ele juntou a ideia lá do primeiro com o segundo e criou a lei das oitavas, tá? Daí chegou o nosso famoso Mendeleev, tabela que organiza os elementos, considerando as propriedades periódicas em função de sua massa atômica. Chaves, a gente vai ver daqui a pouco que é por número atômico e não por massa, mas porque todo mundo fala que a tabela é de Mendeleev, porque ele foi um grande descobridor assim, das características periódicas, das propriedades periódicas. Por exemplo, tinha alguns elementos que ele olhava, ele falava, ó, não existe esse elemento, mas eu sei que este elemento está ali, naquele lugar, tá? E deu, ó, massa atômica é tal, número de prótons é tal, e ele que modelou o que nós temos e conhecemos de tabela periódica hoje para nós, tá? Então,
Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência do seu número atômico. Hoje, nós sabemos que a tabela periódica ela está ordenada conforme o número atômico. Lembrando, número atômico é número de prótons. Então, a gente tem lá um com número atômico 1, com número atômico 2, com número atômico 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, grifa aí que está hoje separada em ordem crescente de o que, Chaves? Deixa eu tirar daqui. De número atômico, pessoal. Vamos guardar isso daí. Bom, daí nós entramos na nossa chamada estrutura da tabela periódica, tá? Então aqui, primeiramente, nós temos o chamado período. Olha só o período. O que são os períodos? 7 linhas horizontais, certo? Que nós temos aqui, né? Eu tenho a representação para vocês aqui de volta. Olha aqui, nós temos a representação do nosso famoso período. Deixa eu tirar daqui. O negócio não quer ir, gente. Ai, que beleza. Volta. Voltou. Bom, e o período, nós vamos denominar ele, né, por 7 linhas. Então, nosso período, esse daqui, ó, que eu queria fazer, ele vai ter 7 linhas horizontais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses daqui a gente já conversa sobre e como funciona, beleza? Mas eles são 7 linhas horizontais que vai falar de quem, gente? De quem? Das camadas eletrônicas. Você lembra lá que a gente tem a camada K, L, M, N, O, P, Q? Se você for ver a continha, dá 7. Então, sim, esses são os elementos da camada K. Observem aqui comigo. Camada K, cabe quantos elétrons? 2. 1, 2. Certo? Olha que legal. Camada P. Desculpa, camada KL. 2, 8, né? Ó. Então, assim, sucessivamente. Então, nós podemos ter também o que nós chamamos de família. Tá? Então, podemos classificar entre grupos e podemos classificar em famílias. Olha as famílias aqui, ó. 1 família, 2 famílias, 3, 18. Ou uma nomenclatura antiga, mas que faz sentido, a gente classifica entre família A e família B, tá? Então, essas de cima, vamos pensar assim, ó. Essas aqui de cima, essas daqui, são as famílias. Então, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, é as nossas queridas e lindas famílias, tá? E aqui, família 1B, 2B, 3B, 4A, que é esse pedação aqui. E vocês vão ver lá na frente, que nós começarmos a entender esse balacobaco aí, que essas famílias possuem o quê? Propriedades químicas semelhantes. É, pessoal, elas têm propriedades químicas iguais ou semelhantes. Daí vem a dona Wemp, a nossa querida e amada dona Wemp, e me dá uma pergunta, me dá uma questão sobre isso. E pergunta, numa família, nós temos o quê? Propriedades químicas semelhantes. Essa era a resposta. Então, é muito simples, muito de boas nós entendermos, tá? Bom, vimos período, então vamos recapitular. Período, linhas horizontais,
tá? Ordem crescente de número atômico, e vai ser o preenchimento de uma mesma camada, K, L, M, N, O, P, Q. Ó, K2, K, L, 8, ó, 6, 7, 8, tá? E assim sucessivamente. Bom, daí nós temos as famílias. Falando ainda de famílias, tá? As famílias, vamos lembrar que ela é de 1 a 8, tá? De 1 a 8, beleza. E elas têm nomes específicos, essa família. A família 1A é o que nós chamamos da família dos alcalinos. Então, todo mundo que é da família 1A, que é esta família aqui, eles recebem o nome, né? Eles têm o nome de alcalinos. Todos da família 2A, este daqui, recebe o nome de alcalinos terrosos. Família 3A, quem é a família 3A? Olha aqui, ó. Família 3A recebe o nome da família do boro. Por que do boro? Porque o primeiro elemento aqui é o boro, tá? Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. Halogênios. E a 8, que é o que todo mundo quer ser, é um querido e lindo gás nobre. Então, essa aqui é a família do gás nobre. Lembrando que... Opa! Paga. Vamos lembrar o seguinte, que esses pedaços aqui não entram na família, tá? Então, a família 3A é daqui até aqui. 4A daqui até aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, esses daqui não entram. A gente já vai entender por que tem esse buraco aqui e por que tem isso daqui aqui. Bom, falando em família, né? Então, a gente tem família. Se você voltar lá na aula do diagrama de Linus Pauling, você vai perceber que toda família, ou ela termina, ou o seu último elétron, né? Sua última distribuição, ela é S ou ela é P. Então, na família 1A, ela vai ter um elétron de valência. Então, ela vai ser N. O que significa este N aqui, ó? Opa, fica. O que significa esse N bonitão aqui? Esse N, ele vai simbolizar o N. É esse N? Ah, é 1, é 2, é 3. Você lembra lá do diagrama que a gente tinha? Ah, 2S1, 1S2. Então, esse N é isso que ele vai simbolizar para nós. Então, eu tenho aqui, ó, NS1. Então, a família 1A sempre termina em NS1. Família 2A, quantos elétrons? 2. NS2. Família 3A, NS2, NP1. Então, ó, 2 mais 1, 3. Família 4A, 2 mais 2, 4. Até a família 8A, que é a dos gases nobres. Que nós vamos ver em ligações químicas que eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Logo, eles já são estáveis, tá? Então, por eles serem estáveis, eles não fazem ligação. Por que é importante nós sabermos aqui que eu tenho literalmente o número do grupo é o número de elétrons da camada de valência que eu tenho? Por quê? O vestibular vai te dar a tabela periódica. Então, nós temos que saber ler essa tabela periódica. Ao ele dar essa tabela periódica para vocês, principalmente em ligação química, nós podemos ligar um átomo da família 7A com um átomo da família 1A, um da 6A com um da 2A. Por quê? O 6 ele precisa de 2 elétrons para chegar em 8 e o 2 precisa de 2 elétrons para chegar em 6, tá? Então, você pergunta lá, ai, Chaves, tem que fazer uma ligação química, eu não quero fazer Linus Pauling para saber, né? Ai, vai sobrar tanto. Não. Se for família, você vai simplesmente, família 1A, um elétron na camada de valência, por último. Família 2A, 2 elétrons, 3, 4, até os gases nobres, que é
8 elétrons na camada de valência. Beleza, gente? Então, isso é as famílias. Daí, dentro da estrutura, nós podemos ter metais, ametais, semimetais e gases nobres, tá? Então, aqui, esse amarelão aqui são os metais, que nós chamamos de metais. Os semimetais, os semimetais aqui, ó, que para eletrônica é fundamental, né? Aqui nós temos os metais, ok? E os gases nobres, bonitão lá. E o hidrogênio, que ele fica whatever, solo aqui, que ele não entra em nenhuma classificação, tá? E daí nós temos a série dos lantanídeos, que é essa aqui. E nós temos as séries dos actinídeos, que qual? Essa série aqui. Então, nós temos lantanídeos e nós temos actinídeos aqui, beleza? Bom, Lucas, quero me localizar na tabela periódica. Como eu me localizo nela? Então, ó, nós vamos começar a ver... Opa, deixa eu desligar o som. A classificação e a localização dos elementos da tabela periódica. Então, se você observar, olha aqui, esse pedaço aqui, ele sempre vai terminar em S. Então, ó, S1, S2. Olha o subnível aqui. S1, S2. No S não cabe só 2 elétrons? Sim. Então, 2 aqui. Olha o P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, gente. O P não termina com 6 elétrons? Termina com 6 elétrons. Olha o D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só! O D não era com 10? Então, toda vez que terminar em D, você sabe que está onde? Aqui, ó. Ele está nesta região da tabela periódica. Se terminar em F, olha aqui, ó. F14. Então, nós vamos aprender a localizar esses elementos através de S, P, D e F. Repito, você não assistiu a aula de atomística, diagrama de Linus Pauling, separação, né, do diagrama, como fazer, volta lá, assiste para você não boiar. Bom, nós temos também que a tabela ela pode ser separada em elementos representativos, transição e transição interna. Então, os elementos representativos são os elementos da família A. Então, todos da família A, a gente pode dar esse apelidinho de elementos representativos, tá? Então, olha aqui os elementos representativos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, os 8 elementos representativos, família 1A, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essa nomenclatura aqui, ó, desse B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, caiu por terra, tá? Então, a gente não tem mais essa classificação hoje da tabela, beleza? Então, essa ideia já caiu por terra hoje. Bom, olha quem tem aqui, então, a família B é os elementos de transição. Então, quando você escutar elementos de transitions, são esses elementos aqui. Daí nós temos os elementos de transição interna, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são esses dois bonitão aqui, ó, lantanídeos e os actinídeos. Bom, chaves, eles vão ficar... Opa, não sai não. Eles vão ficar aqui, ó, mas por que tem esses buracos? A série dos lantanídeos e dos actinídeos, vocês têm que pensar é que como se fosse um elemento em cima do outro. Então, a gente tem, pensa na tabela em 3 dimensões, tá? Então, a gente tem a parte plana dela, que é 1A, 2A, lá, 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 e pensa que tivesse saindo da folha a série dos lantanídeos e dos actinídeos, então tivesse para fora. Então, como não dá para representar esse para fora da tabela periódica, o
que eles fizeram? Colocaram embaixo conforme está aqui. Mas pensa que aqui, ó, os cachorraiados. Pensa que os lantanídeos tá aqui, ó. E ele tá como se tivesse saindo do seu computador aí, ó. Então fosse em 3D. Bom, recapitulando então nós temos famílias, nós temos períodos, que são linhas horizontais, estão falando é um número crescente de energia, um número crescente de número atômico, e cada período representa uma camada eletrônica. Nós temos as famílias, ok? As famílias, elas vão ter propriedades químicas semelhantes, tá? Dentro da família A, daí nós classificamos entre família A e família B. Nós temos que na família A, cada grupo, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, representa quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência, ok? Daí aqui nós temos a tabela periódica, pode ser classificada em metais, ametais, gases nobres e série dos lantanídeos e dos actinídeos. Daí nós vimos que este miolinho da tabela é classificado como termina o subnível, né, o último subnível eletrônico dele termina em S, aqui em P, aqui em D e aqui em F. E também podemos classificar, a localização, né, na tabela periódica pode ser dada também entre elementos representativos, de transição e de transição interna. Então, elementos representativos, família A, elementos de transição, família B, elementos de transição interna, os lantanídeos e os actinídeos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer aí mais um videozinho. No próximo vídeo a gente vai ver como localizar os elementos na tabela periódica e depois nós vamos estudar as propriedades periódicas dos elementos. Um beijo do gordo, abraço, até a próxima!